Bom, irmãos, ontem estivemos aqui e nós começamos ontem a falar acerca da igreja, a pensar acerca desses 47 anos de caminhada, de jornada da igreja. 47 anos em que a igreja tem caminhado, tem seguido com passos firmes. Sabemos que em alguns instantes, em alguns momentos, lutas e dificuldades se apresentaram, mas ontem vimos que o Senhor é quem conduz aqueles que dependem dele. Hoje continuamos a pensar acerca do tema que estabelecemos para esse ano, uma igreja como a nossa. Quero convidar você então para que você abra a sua Bíblia comigo, lá na carta que Paulo escreve aos crentes de Colossos, Colossenses capítulo 3. Quero convidar os irmãos para lermos até o versículo 7. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. A leitura está sendo projetada aqui atrás também. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por essas coisas, ou por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E paro por aqui. É muito interessante porque Paulo escreve essa carta a uma igreja bem específica, a um grupo de irmãos que se reuniam lá em Colossos, com uma disposição de instruir aqueles irmãos que estavam passando por alguns momentos de divergência. Eles estavam escapando um pouco daquilo que era a proposta de Deus para eles. Mas Paulo, ele começa esse trecho usando uma palavrinha, um termo, conhecido daqueles que estudaram um pouco de gramática, que buscaram entender aí o que a gramática nos propõe. Paulo começa dizendo, portanto. Podemos substituir essa conjunção conclusiva por outro termo. Por isso, então, Paulo traz como proposta destacar que aqueles que ali estavam, que aqueles que ouviam, que liam a sua carta, aqueles que escutavam a sua mensagem, haviam sido transformados por Cristo. Porque o termo utilizado é, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês morreram, vocês já mortificaram aquilo que se distanciava de um objetivo claro para servos do Senhor, então dediquem-se às coisas do alto. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos acerca do que é ser cristão, do que é servir ao Senhor. Como ponto de partida, irmãos, eu enxergo que servir a Cristo não está relacionado com um conceito pessoal estabelecido. Ah, não, eu sou filho de Deus, porque eu disse. Mas espera um pouquinho, é assim que funciona? É assim que funciona? Se alguém bate na porta de casa e diz assim, eu sou seu filho, simplesmente eu vou abrir os braços e falar, venha meu filho, para o colo do seu pai. Alguns anos atrás, ou bons anos atrás, a Beatriz me perguntou preocupada como funcionava essa questão de pensão alimentícia. Eu
fiquei atento, né? Porque será que ela está querendo pedir pensão morando na minha casa, comendo da minha comida, né? Eu pago a luz que ilumina ela, a água que ela... Aí eu falei assim, mas por que você quer saber, filha? Não, como é que funciona, papai? Aí eu expliquei para ela como é que funcionava essa questão da paternidade e tal. Ela fez, ufa, porque eu pensei que alguém passasse aqui na porta de casa, pudesse bater na porta e falar assim, eu sou seu filho, e agora você tem que cuidar de mim. Eu falei, não, filha, agora você tem que pagar pensão. Eu falei, não, pode ficar tranquila, porque não é assim que funciona. Da mesma forma, essa nossa relação com Deus. Eu sou um filho de Deus, mas espera um pouquinho. Você faz aquilo que agrada a esse pretenso pai? Você faz por onde? Para que essa paternidade seja assumida de forma bilateral? Ou será que esse seu pensamento é um pensamento seu, autoestabelecido, porque você acha que você é filho de Deus e ponto? Irmãos, as coisas não funcionam assim. Paulo fala acerca de ressurreição. Se ele fala acerca de ressurreição, ele trata especificamente de morte. E quando falamos de morte, Paulo fala muito bem acerca da morte que todos aqueles que servem ao Senhor se propõem a passar por amar a Cristo. Porque o próprio Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive. Paulo, em outros termos, diz, eu mortifiquei aquilo que me conduzia, eu mortifiquei os meus desejos, eu estabeleci que não é como eu quero. Por quê? Porque morto não tem vontade. Quem morreu não expressa opinião. Normalmente, aqueles precavidos, normalmente quem possui um pouco mais de recurso, normalmente alguns esclarecidos, eles deixam anotados ali, não é? Os seus últimos desejos. Mas isso não é comum a nós. Eu já falei para os irmãos o que é que eu quero que escreva, não é? No meu túmulo. O que é, Keila? Você lembra? Ela vai pegar ali para ler, já tá gravado. Enquanto ela pega para ler. Mas é algo que é algo pré-estabelecido. Depois que eu partir, se vai ser de paletó, se vai ser de gravata, se vai ser de camiseta, se vai ser de meia e tênis, se vai ser de meia sem tênis, pouca diferença faz. Encontraram? Não? Procurem. Oi, Muclano? Aqui jaz um pecador redimido, aguardando o retorno do seu Senhor. Anotem. Aqui jaz um pecador redimido, aguardando o retorno do seu Senhor. O hino, ó mestre, o mar se revolta. Caixão fechado, por favor, não quero ninguém olhando pra minha cara. Tá bom? Se quiser pôr uma foto em cima, tá bom? São decisões antecipadas, porque depois não tem decisão a ter tomada, não existe conversa, não existe diálogo. Nós morremos em Cristo. Paulo diz, portanto, então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo diz, entendo que vocês vivenciaram a experiência de entrega total a Cristo. Irmãos, primeiro aspecto muito importante da vida cristã: cristianismo não é o que eu penso, mas é aquilo que Deus estabelece.
Ser cristão não é seguir o meu próprio roteiro, mas é seguir o roteiro proposto por Deus. Morri em Cristo e ressuscitei em Cristo. Cristo agora conduz a minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Paulo diz isso. Paulo repete isso aos crentes lá de Colossos. Se vocês então ressuscitaram com Cristo, desenvolva um padrão que é específico, que não é seu, mas é um padrão definido por Deus. Uma modalidade de vida que não é estabelecida pela sua vontade, pelo seu desejo, por aquilo que te traz prazer ou satisfação, mas é um roteiro estabelecido por Deus. Eu costumo dizer que a vida de adulto é muito diferente daquele que é jovem. Por quê? Porque quando você se torna adulto, você percebe que você faz não aquilo que você quer, você faz aquilo que você precisa fazer. Ah, não, mas eu não gosto de... Já viu adulto fazer isso? Adulto que é adulto, ele acorda de manhã e está chovendo. Ele precisa sair para trabalhar. O que ele faz? Ele vai pôr a capa, um guarda-chuva, vai se preparar, vai pôr um calçado fechado e vai sair. Se não tiver capa nem guarda-chuva, ele sai na chuva. Isso é adulto. Aquele que serve ao Senhor, ele não está aqui para ser paparicado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo morreu para te resgatar do inferno. E não para te dar docinho. Cristo morreu para arrebatar a sua vida das mãos do diabo. E não para realizar os seus desejos íntimos e pessoais. Não. Cristo morreu para te resgatar do reino das trevas e te propôs uma nova vida. Ele morre em seu lugar, ele paga o seu preço, ele te resgata da condenação e te propõe um novo roteiro. Paulo diz, Paulo repete, já que vocês ressuscitaram com Cristo, lembrem-se, dediquem-se às coisas que são do alto. O padrão agora que você vai viver não é mais o seu padrão. Não é mais aquilo que você quer, que você acha que é bom, mas é aquele padrão estabelecido pelo Senhor. Aí você fala, a vida de crente então é muito ruim. Quem disse? Quem te falou? Sabe o que é ruim? É viver preso pelas algemas do diabo. Isso é ruim. Isso é doloroso. Isso é doloroso. Não saber o que é ter liberdade em Cristo. Isso é ruim. Quando falamos da nossa dedicação, quando falamos de buscar as coisas do alto, é que os meus interesses, irmãos, já não são mais transitórios, os meus interesses não são pequenos, os meus interesses não são passageiros ou transitórios, mas o meu interesse está no alto, em Cristo, que está ao lado de Deus. Se os irmãos se recordarem, ontem à noite eu disse algo muito específico. Me entristece quando eu observo o fenômeno igreja e vejo que as igrejas empobreceram o Evangelho de Cristo. A mensagem agora é de resolução de problemas transitórios. Se esqueceram de apontar para a vida eterna que Cristo conquistou na cruz para nós. A resolução agora são de caprichos pequenos. Alguns dias atrás eu estava passando alguns vídeos e encontrei o vídeo de um pastor propondo um curso
Não sei quantos viram isso. Para te ensinar a prosperidade. Te ensinar a ser próspero. Irmãos, vou dar um conselho para vocês. Quando virem isso, corram, peguem a Bíblia, vão ler a Bíblia, cantam um hino. Se não lembrar de hino nenhum, cantem aquele que eu cantei aqui essa noite. Não, foi esse não, é outro. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Ajoelhe, ore 5 minutinhos. Ó Deus, obrigado, Pai. Mas pelo amor de Deus, irmãos, não clique naquele botão saiba mais. Irmãos queridos do meu coração, eu posso ser sincero com vocês? Cristo não morreu para você ser rico. Cristo morreu para te libertar do inferno. Quer ser rico? Trabalhe. Trabalhe. Olha o Samuel e a Bárbara ali. Cara da riqueza. Deixa eu ver quem mais. Olha o Souza ali. Só trabalhe. Trabalhe. Não ache que Cristo vai simplesmente olhar para você porque você fez um curso de prosperidade e agora você vai ser rico. Não. Paulo diz e diz com clareza: dediquem-se agora às coisas que são do alto. No que você se dedica? Qual que é a sua dedicação? Qual que é o seu empenho? O que você busca? O que você almeja? Paulo diz assim, olha, não é que você abandone a vida. Não, continue a trabalhar. Continue a lutar. O Senhor não abençoa o preguiçoso não, tá? Lembra a parábola dos talentos? Quem foi abençoado foi aqueles que granjearam. O que pegou e enterrou o seu único talento, perdeu, recebeu uma repreensão, mas dedicação é me colocar à disposição de seguir aquilo que o Senhor me propõe como roteiro de vida. Paulo vai continuar, além dessa ressurreição, além dessa pretensa morte e ressurreição com Cristo, está a dedicação às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo continua e diz, além disso, pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. No que está a minha mente? O que você pensa? Não, eu quero ser abençoado por Deus de todas as formas. Eu já não peço mais, não é? Eu agora determino o que o Senhor tem que fazer. Não, eu fiz o curso com o pastor falando de tal. Não, eu fiz lá a campanha dos 252. Acho que não tem essa campanha não. Dos 252... dos 125, dos 300, não é? De Leônidas. Fiz tudo isso. Vou ser grandemente abençoado. Irmãos, a grande proposta daqueles que servem ao Senhor, daqueles que eram membros ou participantes da igreja lá de Colossos, que estavam sendo instruídos e exortados por Paulo, como somos hoje, quase 20 séculos depois, é servir ao Senhor, tendo Cristo como foco da sua vida. Não deixemos que situações transitórias se tornem interferências entre nós e Deus, que atrapalhem então de enxergarmos o roteiro estabelecido para aqueles que servem ao Senhor, que buscam se dedicar ao Senhor. Porque a proposta, então, é caminharmos como Paulo, vivendo, mas não vivendo buscando os nossos próprios desejos, mas buscando fazer com que Cristo seja visto na nossa vida. Pense nas coisas do alto. Dediquem-se, como Paulo diz, tudo isso como repercussão de homens e mulheres
que morreram e ressuscitaram com Cristo. Cabe a mim e a você avaliarmos de forma não superficial, mas de maneira profunda, que tipo de relação eu tenho estabelecido com Cristo. No que então eu deposito os meus anseios e os meus desejos? Se estou vivendo simplesmente como se aqui na terra fosse a minha habitação eterna. Preciso eu, então, avaliar que tipo de roteiro eu tenho seguido, se o estabelecido por mim mesmo, e aí posso dizer para os irmãos, que se o roteiro foi estabelecido por mim, muito provavelmente o final não será um final satisfatório, porque como conhecemos bem e vimos ano passado aqui, não é? Cristo é o caminho. Ele estabelece o roteiro para nós, porque Ele mesmo se propõe a nos conduzir até o Pai, e não nós mesmos. Paulo vai continuar e dizer assim: pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. É a nossa vida estabelecida então, ou firmada então, em Cristo. Nós, como Paulo diz, morremos. E a nossa vida então foi escondida em Cristo. A vida então estabelecida por nós, como um roteiro proposto, esbarra no fato de que nós não temos em nós mesmos vida. Não sou eu que nutro o roteiro da minha caminhada. E aí tente pensar em você e avaliar tudo que você viveu ao longo de anos de maneira autônoma, sem Cristo na rota, sem Cristo como sendo o roteirista da sua vida, o condutor do seu barco. Escolha a terminologia. Para mim seria algo extremamente vazio. Porque eu posso afirmar com todas as letras: se eu sou quem sou hoje, sou porque Cristo me transformou. Se eu sou quem eu sou hoje, sou porque Cristo me conduziu até esse ponto. Se eu usufruo então de todas as bênçãos, usufruo porque Cristo é o condutor do meu barco e não porque eu conquistei. Não porque a minha capacidade me trouxe a esse ponto. Para falar a verdade, se dependesse de mim mesmo, teria seguido um roteiro de autodestruição. Mas Cristo é aquele que conduz os nossos passos. A nossa vida está escondida em Cristo. Repouso sobre Cristo. Repouso tranquilamente por saber que Cristo morreu na cruz e levou sobre si a culpa que era minha. Repouso tranquilamente por saber que não serei eu condenado, e condenado merecidamente, porque Cristo me justificou. Repouso tranquilamente por saber que o roteiro estabelecido não foi por mim, mas foi por Cristo. Repouso tranquilamente porque posso confiar plenamente em Cristo, que me conduzirá ao Pai. Se Ele voltar e nos levar todos juntos, não é? Ou se me conduzir sozinho, aguardarei. E não posso dizer ansiosamente, não é? Pela ressurreição. A sua vida está escondida em Cristo. A sua vida, então, foi comprada por Cristo. A sua vida, então, é guardada porque Cristo estabelece a rota. Paulo continua e se propõe a dizer ainda mais:
Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. E aí, se lembrem do que eu falei anteriormente. A morte de Cristo, irmãos, não vem para cumprir caprichos meus e pessoais. Mas o anseio de todo crente é esse instante. O anseio de todo aquele que morreu em Cristo é ter então a ressurreição, ou a sua vida revelada, manifesta quando Cristo então se manifestar a nós. Temos infinitos anseios, ou quase infinitos. Quando você é criança, você almeja uma bicicleta, alguns querem uma bola, outros querem um tênis melhor. Você vai crescendo, não é? Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, o meu sonho, o sonho de todo adolescente do meu tempo, qual era? Deixa eu ver um adolescente, Mário. Pode falar? Adolescente, Mário. Meu sonho era ter um carro. 16, 17 anos, eu olhava, sabe? Quando eu vi um Corcel 2 assim, eu falava, é aquilo que eu quero para mim. Corcel 2. Gente, foi há 31 anos atrás. Não é? Eu falava, eu quero um Corcel 2. Eu tinha um vizinho que tinha um Corcel 2 assim, bem bonito, arrumado. Eu falei, quero um Corcel 2 igual dele. As expectativas vão mudando. Aí você vai ficando um pouco mais experiente, né? Você já não quer mais o carro, você compra um carro, você não quer mais o carro, aí você quer uma esposa, não é? Vai mudando os anseios. Aí eu pergunto para os irmãos, e aí, por favor, se alguém quiser responder, me respondam. Qual o grande anseio de todo aquele que morreu e ressuscitou em Cristo? Oi, mulher? Estar com Ele na glória. O anseio de todo aquele que morreu e ressuscitou com Cristo é um dia encontrar com Cristo na glória. Vocês já criaram na mente esse momento? Já pararam para pensar nesse instante? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas na minha mente eu penso naquela multidão de pessoas, não é? E você lá atrás, né? Eu estou aqui, Jesus lá longe, não é? Na minha mente humana, pequena e limitada, né, Marquinhos? Aquele mar de pessoas. E aí você olha e vê aquela pessoa careca e você fala, Isaac, lá! Oi? Aí aquela falou, se tiver cabelo, eu falei, agora não. Eu sou humano, tá? É perspectiva humana. A visão humana. Tá bom? Mas a grande expectativa é encontrar a Cristo. O grande anseio é esse. Não, sabe, o meu grande desejo é que eu seja curado do meu problema. Irmãos, eu me conscientizei, sabe, de que nós temos limitações físicas desde muito cedo. Desde os 7 anos eu uso óculos. Então, para mim, os anos passam, não é? Aí o joelho começa a doer. Aí depois dói a coluna, dói o tornozelo, dói o ombro, dói o outro ombro. Aí você faz uma radiografia do coração para fazer uma cirurgia e o médico fala, sabia que você tem uma artrose na coluna? Eu, não, tem, mas parabéns. O que parece é que Deus só vai ser Deus se Ele me livrar dos problemas transitórios e corriqueiros. Mas o meu grande anseio, irmãos, não é que Deus me livre do diabetes, mas é encontrar Cristo na glória. O meu grande anseio não é que Deus tire a dor dos meus joelhos, nem da minha coluna, nem do tornozelo, nem dos ombros, mas é encontrar Cristo na glória. Quando Cristo, então, se manifestar. Quem é Cristo? Aquele que é a nossa vida. Aquele que entendeu a sua mensagem, aquele que entendeu o plano de redenção de Cristo, o plano de redenção de Deus por meio de Jesus.
Sim, esse sim. Quando Cristo, que é a vida desses, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele em glória. Uma igreja, irmãos, como a nossa, lá de Colossos, eram homens e mulheres que caminhavam com esse mesmo objetivo. A expectativa de um dia encontrar Cristo na glória. Paulo continua para nós concluirmos dizendo: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Qual que é o roteiro, irmãos? Pensa no roteiro então proposto por Cristo. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, que vocês morreram com Cristo, que vocês entenderam a mensagem de salvação, que vocês compreenderam o plano proposto por Deus, façam o quê? Dediquem-se às coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Vivam com a expectativa de encontrar Cristo na glória um dia. E Paulo diz em quarto lugar: façam morrer tudo que pertencem à natureza terrena de vocês. Lembre-se do que eu falei lá atrás. Vida cristã, roteiro da vida cristã não é estabelecido por mim, mas é estabelecido por Deus. Não existe, irmãos, uma vida cristã sadia de homens e mulheres que estão aprisionados pelo pecado. E Paulo diz isso de forma muito clara. Façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Mortifiquem. Façam com que isso não tenha voz, não te influencie, não gere em vocês barreiras na sua caminhada na direção de fazer aquilo que agrada ao seu Redentor. Façam morrer. Paulo lista então imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, e lembra do que eu falei anteriormente? Tudo isso está relacionado ao meu desejo, que é transitório, que é passageiro, que é efêmero e que atrapalha a minha relação com Deus. Não basta dizer que eu sou filho de Deus, eu preciso viver como filho de Deus. Não basta afirmar, colar adesivo no plástico do carro, no vidro do carro, no painel do carro, no para-choque do carro, porque adesivo não leva você para lugar nenhum. Não basta recitar o Salmo 91 quando sai de casa. Vou sair de casa, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Acabou, esqueceu. Agora eu vou falar outro, né? O Salmo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, isso não estabelece paternidade não, com Deus. O que estabelece uma relação de paternidade é fazer a vontade do Pai. É caminhar em conformidade com aquilo que o Pai propõe. Paternidade com Deus não está relacionado a que tipo de patrimônio eu tenho. Não, filho de Deus tem que ter o melhor do mundo. Já ouviram isso? De onde tiraram isso? De onde tiraram isso? Vocês lembram de Israel ou dos hebreus? Os hebreus saem do Egito, eles saem, e acontece o que com eles? Eles rodam no deserto, não é? Quanto tempo? Aproximadamente 40 anos. Aí chegam na terra prometida, e como é que está a terra, Marquinhos? Povoada, só de gente brigadora. Só para vocês lembrarem, tá? Quem estava lá? Os hititas, os jebuseus, os ferezeus. Quem mais, Souza? Gigazeus, Jebuseus, só gente boa. Se você pegar cada um desses povos, era só gente que lutava. Aí Deus, para o povo de Israel, dá para eles a batalha. Para você, que é o bonito, venha, você vai herdar o melhor da terra. De mão beijada. Estude, lute, trabalhe, sirva o Senhor. Quiçá,
você consiga alguma coisa aqui. Porque a promessa de Deus para nós em Cristo, a nossa recompensa é nossa morada eterna. É morada eterna. Não lutamos pela terra em que vivemos aqui. Lutamos, aguardamos e ansiamos pelo nosso lugar ao lado de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conduza. Que Ele nos dirija. Que o Senhor nos guie. Que possamos então viver para honrar e glorificar a Deus. Assim como a igreja primitiva eram homens e mulheres que buscavam viver para honrar a Deus, eram exortados a viver assim, instruídos a mudarem o seu padrão de conduta, porque o roteiro estabelecido não era por eles, mas era pelo Senhor, que façamos da mesma forma. Que possamos entender que quem estabelece o roteiro é o Senhor. E nós, como servos obedientes, que morreram e ressuscitaram em Cristo, vamos seguir aquilo que o Senhor estabelece para nós como rota. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, e que possamos então viver para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrarmos o culto nessa noite?